Você que nos acompanha no culto em casa, da nossa casa para a sua casa, pelo Facebook, Instagram ou pelo YouTube e também pelo WhatsApp, depois que você recebe o vídeo, eu quero convidar você a fechar os olhos para a oração, para a leitura da Bíblia. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque Teu amor e Tua graça continuam nos abraçando. Tivemos a alegria de viver uma semana inteira. Tivemos lutas, mas tivemos vitórias. E as vitórias são maiores do que as lutas. As vitórias, nós queremos escrevê-las em mármore. As lutas, as decepções na areia, para que a onda do mar ou o vento possam apagá-las. Eterniza em nosso coração a realidade do Teu amor. Agora vamos abrir a Bíblia. Fala conosco neste culto da família. Em família é melhor. Por favor, seja o nosso convidado especial. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem vossas Bíblias no 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia, você que tem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou esperar você abrir e aí nós iremos ler juntos. Ok? Deuteronômio capítulo 6. E eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes tenho ordenado, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam, ó Israel, assim tudo lhes irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as ou escreva-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes, nos portais, nos umbrais das portas de sua casa e em seus portões. Vamos ler até aqui. O capítulo 6 de Deuteronômio, ele traz a ideia, ele começa, este capítulo começa e termina mostrando a importância e a relevância da lei de Deus para a humanidade. E aí Deus vai falando, claro que em primeira instância, o público-alvo ali do momento era Israel. Deus havia tirado o seu povo do Egito, depois de muitos anos de cativeiro. E ele estava guiando o seu povo através da liderança de Moisés, depois da liderança de Josué, guiando o povo para a terra prometida, chamada Canaã, onde manava leite e mel. Não era que Canaã tinha muito leite, muito mel, mas era uma figura de linguagem para dizer que Canaã era muito melhor do que o Egito, do que o deserto. As bênçãos de Deus estariam ali derramadas sobre eles durante o tempo que passaria em Canaã. E Deuteronômio, Deuto vem dois, nomos é o termo que se usa para lei. Então, Deuteronômio é como se fosse uma segunda lei. Não era que Deus estava reescrevendo outras tábuas da lei, mas Deus estava relendo, fazendo uma releitura e ressaltando a lei de Deus, os mandamentos do Senhor para o povo de Israel antes de entrar em Canaã,
para que eles se lembrassem do compromisso, da aliança de obediência entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Deus seria fiel com eles, mas eles também necessitavam e tinham que ser fiéis com Deus. Então Deus faz uma releitura da lei e eleva-os até a essa compreensão de que a lei de Deus deveria ser guardada, mesmo que eles estivessem agora fora do cativeiro, em Canaã, em uma boa terra, mas deveriam continuar obedecendo os mandamentos do Senhor. Isso é um resumo rápido do livro de Deuteronômio e do capítulo 5. Mas as lições de hoje que eu quero tirar não são sobre a lei de Deus, não são sobre os mandamentos. A lição que queremos tirar da leitura de hoje é para a família. O culto hoje é sobre família. E é muito bom ter você do outro lado com a sua família, juntamente conosco. Então, querido, família é um processo. Família é uma construção diária e constante. Às vezes, você está construindo e um tijolinho sai. Você tem que tirar a massa, você tem que tirar o tijolo, você tem que reconstruir aquela parede, você tem que refazer toda aquela estrutura. Talvez você vai ter que cavar de novo ali os alicerces, colocar uma nova coluna porque aquela não deu certo, mas você não desiste da construção, porque é seu projeto construir e terminar o que você começou. Família também é assim. Família é um processo, é uma casa em construção. Hoje seu filho foi bem obediente, amanhã já não será tão obediente. Você não vai destruí-lo, não vai desprezá-lo, menosprezá-lo, porque ele não foi tão obediente como no dia anterior. Você hoje é uma esposa que se dedicou bem à alimentação, fez uma boa comida, agradou a família, mas amanhã você acorda talvez indisposta, não quer cozinhar, não quer fazer muita coisa, mas isso não quer dizer que você já não faz parte da família e que você como eu posso dizer, já não é tão bem-vinda. Você, maridão, talvez hoje depositou R$100 lá na conta emocional da sua esposa, dizendo eu te amo, eu te quero e tudo mais. Mas amanhã pode ser que você não fez isso, ou não fará isso. Então como vai fazer? Você não deixa de ser esposo por causa disso. Você reconstrói. Isso é família. Filhos, pais e tudo mais. É uma construção. E o texto que eu gosto muito daqui para falar sobre família vai a partir do verso 6, que diz assim, que todas estas palavras, que palavra? As palavras da lei de Deus, os ensinamentos do Senhor. Ele diz que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em teu coração. Na maioria das vezes, se não todas, as menções sobre coração no Antigo Testamento vem de uma palavrinha hebraica chamada le, que quer dizer mente. Uma palavra usada para mente. Então Deus deseja que a sua palavra esteja escrita em nossa mente. Que a nossa convicção esteja na palavra de Deus. Nossa convicção deve estar na palavra de Deus. E aí o nosso coração, que lidera as emoções e movimenta todo o corpo, controlado pela máquina chamada mente, o controle de todo o corpo, estarão voltados para Deus. Por isso que ele vai dizer nos textos anteriores, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu coração e tal. Deus aqui não está sendo dicotômico, dividindo o corpo humano, corpo, alma e espírito. Ele não está indo aí pela dicotomia platônica, mas ele está dizendo a mim e a você que nosso todo o nosso ser, toda a nossa vida deve estar voltada para a obediência a Deus, para uma vida de comunhão e de entrega a Deus. E ele diz, olha, por favor, verso 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E como fazer isso agora no contexto familiar? Como ensinar a palavra de Deus para os filhos pequenos, filhos já adolescentes, filhos jovens, filhos adultos? Como ensinar a palavra de Deus para o vovô, para a vovó, para o papai, um esposo que não é crente, ou uma esposa? Hoje eu tive a alegria de batizar 2 pessoas em um rio. Muita água embaixo no rio, a correnteza fortíssima, mas também muita água caindo de cima, porque estava um temporal de chuva muito grande. E ali estava uma família de dentro do carro, assistindo
o esposo descendo as águas e sendo batizado. Que experiência linda! Outra pessoa também, que é tio dos meninos aqui do culto, olha só, com este frigir dos ovos aí, com esta correria de tanta coisa, com a palavra de Deus sendo pregada, a experiência, e ele volta à igreja depois de vários anos, e hoje também foi batizado naquele momento. São experiências lindas de vidas que estão sendo transformadas. Você pode continuar estudando a Bíblia, com outras palavras, ensinando as palavras da Bíblia. Eu tenho ajudado uma pessoa que é o Thales, eu mando até um abraço para ele lá de São Luís. Eu estou estudando a Bíblia virtualmente com ele, sempre nos falamos todos os dias. Ele assiste lá com toda a família dele, na casa da Laura, a Losângela, a Lídia, que está em outro lugar também, que assiste conosco. Nós temos ali o George, que também assiste lá de São Luís conosco, a Luciana. Então a família inteira está sendo doutrinada, está sendo motivada através do estudo da Bíblia. Então o texto diz assim, verso 7, ensine-as com persistência a seus filhos. Pais, vocês que são pais, seu primeiro rebanho, seus primeiros alunos são seus filhos. Não queira ensinar a Bíblia para outros sem antes ter ensinado a palavra de Deus para os que estão dentro da sua casa, que estão debaixo da sua responsabilidade. Então, senta com os filhos, estuda a Bíblia com eles, na linguagem deles, ouça os filhos. Não queira fazer grandes cultos com crianças pequenas, ler um capítulo todo da Bíblia e perguntar o que vocês entenderam. No final eles vão dizer nada, porque a atenção de criança é pequena. Mas se você pegar um versículo da Bíblia e pedir que todo mundo leia na sua Bíblia, na sua linguagem, com a sua leitura, e perguntar para cada um o que você entendeu desse texto, que lição você tira, o que você quer nos dizer, e aí cada um diz a sua experiência pessoal e individual dentro do texto que leu. E assim a família vai crescendo. O texto se expande. Verso 7 continua. Converse sobre essas palavras quando vocês estiverem sentados em casa. Família normal, família que está se preparando para a Canaã celestial, para o céu, para a terra que mana realmente leite e mel, onde estão todas as bênçãos de Deus, e sem nenhuma enfermidade, sem pandemia, sem nenhuma mazela. Família que se prepara para o céu, para a Canaã celestial, senta todos os dias para estudar a Bíblia. Isso mesmo que eu estou dizendo a você. Família que está indo para Canaã, saindo deste Egito, deste mundo de pragas, de pestes, de mazela, de sofrimento, indo para a Canaã celestial, ela senta todos os dias para ouvir a palavra de Deus, como o texto está dizendo. E o texto continua: quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vocês vão fazer um passeio em família no carro? Coloca no carro um hino. Leia a palavra de Deus. Vão contando histórias infantis. As crianças gostam da Bíblia. Vão memorizando textos bíblicos andando pelo caminho. Quando vocês também forem se deitar, antes de se deitarem, orem a Deus. Pai, mãe, visita o quarto onde seus filhos dormem, levanta a mão sobre eles e ora por eles, mesmo que estejam dormindo. Faça um turno de oração e de visitação missionária no quarto da sua própria família. Não adianta salvar o mundo e perder a sua casa, porque você irá prestar conta da sua casa diante de Deus, da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Isso não quer dizer que está sobre você a responsabilidade de salvá-los. Quem salva é Cristo, mas está sobre você a responsabilidade de evangelizá-los, porque o evangelista é você, pai, mãe, ou tio, avô ou vó. E o texto continua: e quando vocês levantarem pela manhã, leiam a palavra do Senhor, façam um culto doméstico, vivam na presença do Senhor. E sabe, eu vou para as últimas lições da noite. O verso 8 diz: amarre essas palavras com um sinal sobre os braços e prenda-os na testa. Verso 9, escreva estas palavras nos batentes das portas da casa de vocês e dos seus portões. Por que o povo tinha que escrever? Por que Deus disse: olha, coloca, escreve, bota aí nos braços de vocês? Deus não estava mandando o povo fazer tatuagens ou escrever como a gente escrevia, né? Não, eu nunca fiz isso, mas eu conheci muitos amigos que faziam isso. Escreviam as colas aqui da prova pelos braços,
aqui por dentro e tal. Deus não está dizendo para a gente se tatuar, mas Ele está dizendo assim, ó, sobre todo o teu corpo, sobre toda a tua vida, sobre toda a tua existência, que a palavra de Deus esteja sobre ti, que ela seja teu guia, ela seja teu referencial, teu sustento, seja a tua condução. E aí ele diz assim, olha agora, no verso final, verso 8 e 9, pega esta palavra e escreve, marca nos umbrais da porta, nos portais da porta, nos portões da tua casa. O que Deus está dizendo com isso, querido? Deus está dizendo assim para nós, olha, você quer ter proteção na sua família? Você quer viver bem? Quer estar livre com a sua família aqui, ó, debaixo dos cuidados do Senhor, com toda a sua família? Livre das desgraças deste mundo? Livre do sofrimento, da dor? Mesmo que tudo isso venha assolar sua família, mas você continuar tendo paz, alegria, gozo e a esperança de que um dia sua família vai ser tirada do Egito deste mundo e levada para a Canaã celestial que Deus preparou? Então, só há proteção para uma família no mundo de hoje se a palavra de Deus estiver escrita nos corações. Quando Deus disse ao povo de Israel, escreva estas palavras nos umbrais das suas portas, no pensamento hebraico, a ideia que Deus estava transmitindo para eles era proteção. A palavra de Deus, este livro que é a verdade, que nós cremos e aceitamos e proclamamos este livro como a palavra de Deus, como a verdade para o tempo presente, ela é proteção. Proteção contra quê, pastor? Ela protege nossa família dos enganos dos últimos dias, das artimanhas de Satanás, da mentira, da destruição, da perdição eterna, da pandemia que vai destruir muita gente que não aceita Cristo, que é o pecado. Esse é o pior vírus, é a pior praga que existe, chama-se pecado. Existem famílias sendo destruídas dentro e fora da igreja porque não estão marcados e protegidos pela palavra do Senhor. Você quer aceitar a palavra do Senhor? Quer fazer com que sua família esteja protegida? Então coloque a palavra do Senhor dentro da sua casa, dentro do seu coração, pai, dentro do seu coração, mãe, dentro do coração dos filhos, do vovô, da vovó, do titio, do primo, do sobrinho. Todos devem ter a palavra de Deus em seu coração. É seu desejo como família, como pai, como mãe, como filho, como vovô, vovó, tio, aceitar a palavra do Senhor e escrevê-la em sua mente, em seu coração, nos umbrais da sua porta, marcar toda a sua família com a palavra de Deus? É essa a decisão? Levante sua mão bem alto onde você estiver, levante as duas. Deus abençoe você. Eu quero orar por ti agora. Reúna a família aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra nesta noite. Obrigado porque nesta oportunidade nós pudemos aprender que proteção familiar está em ti, está na tua palavra. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.